Então, o que a gente vai começar a olhar é como que eu lido com a lista ligada. Como que eu realizo as operações considerando apenas essa parte em verde daqui, porque aquela parte amarelinha a gente já viu, certo? Aqui é a nossa querida lista ligada. Então vamos lá. Então vamos começar com a questão do acesso, porque o acesso ele é uma parte bastante importante para a gente entender o funcionamento da lista ligada. Então vamos considerar aqui então uma lista que eu tenho um primeiro elemento, que ele é um nó apontador, que ele vai me apontar para o primeiro elemento, para o segundo elemento, para o terceiro elemento, para o quarto elemento, para o quinto elemento, e esse termina. Que seria como C, D, A, F, G. Vamos colocar, esse seria o elemento 0, 1, 2, 3 e 4. Então veja, o que eu passo para uma função para ela ter acesso a essa construção? Eu vou passar para ele quem? Esse meu S aqui, certo? Então, tudo que eu preciso passar como entrada de uma função é esse valor de S. Eu não preciso de N, eu não preciso saber o número de elementos que tem lá dentro, eu não preciso saber qual é o número máximo de elementos, porque eu nem sei qual é o número máximo, eu só preciso passar esse S. Então, a minha função de leitura, de acesso, que vai ser um char, vai ser um acesso, e ela vai me receber apenas esse nó apontador S. O que mais? Além disso, eu preciso saber qual que é a posição. Lembra, a gente estava preocupado em acessar o primeiro elemento, o último elemento e um elemento aleatório. Então vamos começar como um elemento aleatório. Então eu também tenho que acessar uma posição aleatória. Mas se a gente olhar aqui, como é que eu sei em que posição que está cada uma dessas coisas? Veja, o D, o A, o F, eles estão em posições absolutamente arbitrárias. Então, eu não consigo chegar de maneira direta desse nó aqui para qualquer posição dessa. Eu preciso percorrer algum caminho que eu conheço. E o único caminho que eu conheço é através do primeiro elemento. Então, a única forma que eu tenho, por exemplo, de saber qual é o terceiro elemento é chegar no primeiro elemento, depois chegar no segundo elemento e dele chegar no A. Então eu tenho que percorrer a lista para chegar no elemento que eu estou buscando. Que já é algo mais ou menos ruim, né? Porque, veja, no caso anterior, eu precisava apenas fazer uma soma. Agora não, eu preciso ir de elemento em elemento percorrendo essa lista para conseguir chegar no valor que eu preciso. Isso vai me dar um componente linear. E a gente já vai descobrir exatamente por quê. Mas como que eu faço, então, para percorrer essa lista? A gente precisa de uma outra estrutura, que é algo que a gente chama de iterador. Um iterador, ele é nada mais do que uma estrutura, assim, existem iteradores mais complicados que outros, mas nesse caso ele vai ser nada mais do que um apontador de nó temporário. O que ele vai me permitir fazer é apontar para algum lugar, alguma parte da sequência, e eu ter acesso a essa parte da sequência. Ele vai me ajudar a percorrer a sequência de maneira a eu saber exatamente onde está cada parte que eu estou analisando. E esse iterador, ele tem duas propriedades principais. Ele é capaz de apontar para
uma parte para algum nó específico da sequência, ele é capaz de ser atualizado. A atualização dele consiste em, uma vez estar apontando para um nó específico, ser capaz de apontar para o próximo nó. E tudo isso eu faço com uma única operação, que é algo do tipo assim, ó, temp é igual a temp traço prox. Essa é uma das operações mais essenciais para a gente falar sobre lista ligada. Eu tenho um iterador, que ele é uma estrutura temporária, que ele aponta para alguma parte específica da sequência, e esse iterador ele também é capaz de ser atualizado, de ir percorrendo essa lista. Nesse caso específico, antes dessa sequência, antes de chamar essa operação, ele apontava para a primeira posição, para a posição 1, para a segunda posição. E após realizar essa atribuição, ele vai apontar para a posição 2, que é a terceira posição. Essa é a operação mais importante para a gente percorrer uma lista. E é com ela que a gente vai conseguir acessar os elementos. Veja, se o temporário está apontando para a posição 1, qual é o elemento que está na posição 1? É o elemento temp traço dado. Então, é ele quem vai me dizer qual é o elemento. Então, para eu acessar qualquer elemento, basta eu criar um iterador, posicionar esse iterador na posição correta e acessar o valor que está lá com a chamada temp traço dado. Então, vamos ver como é que isso fica no código, então. Então, se a gente for aqui no nosso acesso, então, eu tenho, veja aqui, vou desenhar aqui só para a gente... Então, eu vou ter o S apontando para o meu primeiro elemento, para o 0, que aponta para o 1, que aponta assim por diante, até que chega para o nosso n-1, que aponta para o 0. Não existe esse n, mas é só como uma referência. Então, agora o que eu vou fazer é criar um temporário, então, criar um nó temporário, que ele vai apontar para o primeiro elemento, que é para o meu S. Então, eu vou colocar ele com uma outra corzinha aqui. Então, eu vou ter o nosso temporário, que ele aponta para o primeiro elemento, que é para o 0. Então, agora o que eu preciso fazer é levar esse temporário para a posição do valor que eu quero armazenar. Então, imagina que eu quero levar ele para um determinado elemento. Então, a posição aqui no meio vai ter algo como 3 pontinhos, vai ter o nosso pos. E olha que legal. Se eu realizo uma vez a operação, uma vez o temp é igual a temp traço prox, o que ele vai acontecer? O temp vai sair daqui e ele vai apontar para a posição 1. Então, se eu quero que esse temp chegue na posição pos, quantas vezes eu preciso executar esse código aqui? Se é na posição 0, eu não tenho que executar nenhuma vez. Se é na posição 1, uma vez. Se é na posição pos, eu tenho que executar pos vezes. Então, isso vai me dar um pequeno for. Então, eu vou ter um for de i igual a 0, e i menor que pos, e i que eu vou fazer temp igual a temp traço prox. Deixa eu pôr isso aqui embaixo, só para ficar um pouquinho mais bonitinho. Temp igual a temp traço prox. Terminado isso, o que vai acontecer? O nosso temp vai estar apontando aqui para essa posição do pos. Então, tudo que eu preciso fazer é retornar
o nosso temp traço dado. E é só isso. Então veja que interessante. Eu crio um iterador, eu vou percorrendo a lista até a posição que eu quero e com ele eu retorno o valor que eu desejo. Quais são os problemas que eu tenho aqui? Veja, se eu tentar acessar uma posição que não existe, imagina que eu tenho 5 elementos, eu tenho que acessar a posição 7. Ele vai chegar em algum momento que o temp ele vai apontar. Imagina que ele chega aqui no fim, ele aponta para o último elemento, ele realiza novamente a operação e o próximo elemento é um nulo. Então ele vai e aponta para o nulo. E aí eu tento acessar o temp próximo do nulo que não existe. Então eu vou ter um segmentation fault. Eu tenho que controlar isso de alguma forma ou acreditar que o nosso usuário vai tomar esse cuidado. Porque eu não tenho n, eu não estou armazenando qual é esse valor de n. Eu poderia armazenar para facilitar esse controle, é uma das formas de controlar o que o usuário está fazendo, mas isso fica como um exercício. Eu também não vou me preocupar muito aqui. Quando forem programar, vocês têm que se preocupar com o usuário. Aqui a gente vai assumir que o usuário nunca vai fazer essa besteira. Mas legal, né? Mas então, qual que é o conceito principal aqui? Veja, eu tenho esse fator que é esse fora aqui, que é um grande fator linear. Então, a complexidade, então, para uma posição arbitrária de eu conseguir fazer o acesso, ela é linear. E no início, então, a complexidade aleatória, ela é O de n. Se eu tiver que fazer no início, veja, o início eu teria que o meu pós é igual a 0. Se o meu pós é igual a 0, ele vai chegar aqui nessa posição aqui, ó, vai ter i igual a 0, i menor que 0, 0 é menor que 0, não entra, e ele não entraria nesse for, ele simplesmente retornaria o primeiro elemento. Ele retornaria só esse traço dado. Então, como ele não entraria nessa parte linear, então a complexidade no início, a gente tem que ela é O de 1, ela é constante. E na última posição? Na última posição, eu vou ter que percorrer todos os elementos, os n-1 elementos, que eu ainda não sei, a gente já vai discutir como é que a gente chega lá, em que ela vai ter, então, um componente linear, porque eu vou ter que percorrer todo esse fora aí. Então, a complexidade de acesso no fim, ela é O de n. Tá, então, será que a gente consegue, então, simplificar esse caso? Vamos só pensar na inserção no início e no fim, porque a gente vai estar falando de pilha e fila. Então, se eu estou falando só de acesso no início, então, se eu fizer algo do tipo assim, ó, char acesso início, eu vou ter algo como um nó S, eu só preciso retornar S traço dado. Que seria algo do tipo assim. Esse é o S, que aponta para cá, que aponta para cá, e assim, para um vazio. Então, eu vou ter o S e aqui eu vou ter o campo dado. Então, vai ser aonde ele está apontando o valor que ele está lá. Então, é o S traço dado. Se eu quiser controlar o usuário, o que eu posso fazer, e se o S apontar, e se isso for uma lista vazia? Lista vazia, esse cara vai estar apontando para o vazio. Se eu tentar acessar o S dado, eu vou ter um segmentation fault. Então, eu posso fazer algo mais ou menos assim, ó. Eu ponho isso um pouquinho para baixo. E eu faço algo como se o S, isso é, se o S não existir, isso é equivalente se eu fizer φs igual a null,
mas eu prefiro deixar ele mais compacto. Então, se not S, eu só dou um return alguma coisa. Certo? Para dizer que esse elemento não existe. Return 0, sei lá, qualquer coisa que vocês quiserem. Mas vamos assumir que o nosso usuário é bem comportado. O que você nunca deve fazer na sua vida, mas aqui a gente só tá... Eu só quero discutir a cerne desses algoritmos. Tá, isso no início, que é mais fácil. E no fim? Veja, na implementação aqui genérica, eu preciso dessa pós. Mas quando a gente fazia acesso no fim, antes, a gente sabia o número de elementos, só que agora eu não sei o número de elementos. Então, como é que eu sei que o meu iterador chegou na última posição? Veja, se ele estiver apontando para a última posição, que característica que tem de interessante aqui, desse elemento? A principal característica dele é que o campo prox está apontando para o vazio. Então, o que eu posso fazer é, em vez... Então, eu vou copiar tudo isso aqui só para... ficar... Vou escrever de novo. Então, em vez de eu fazer um for, eu posso utilizar essa parte aí que é interessante. Eu posso fazer um char acesso no fim do meu NOS. Eu basicamente, eu vou criar o meu iterador, certo? O meu temp, que vai ser igual a S, e eu vou fazer algo do tipo assim, ó. While S temp diferente de null, eu faço que S igual a S. Tá? Eu faço while temp traço prox é diferente de null, eu faço que temp igual a temp traço prox. Então ele vai andando, até que ele chega no ponto de que, nossa, o próximo elemento é nulo, então eu tenho que parar. Aí eu retorno temp traço dado. A gente pode deixar isso um pouquinho mais simples. Veja que temp traço próximo diferente de null é a mesma coisa que eu falar, que o temp traço próximo é true. Então eu posso simplesmente fazer algo assim, um pouquinho mais limpo. Complexidade disso, esse cara vai percorrer todo o vetor. Então ele é linear. Mas isso que é interessante. A gente tem aqui, ó, a função principal de atualização do iterador. O que a gente está mudando só é o quê? É a condição de parada. Então, é um loop com condição de parada. A condição de parada aqui é quando o próximo elemento for nulo, enquanto que no outro eu tinha um contador que ia dizendo é o terceiro, é o quarto, é o quinto. Mas, essencialmente, é o mesmo código. Isso já nos dá uma implicação importante sobre a questão do acesso. O acesso na primeira posição é constante, mas se eu tiver uma posição arbitrária ou a última posição, eu tenho um acesso que ele é linear. Então, eu digo que o acesso numa lista ligada, ele é um acesso sequencial, ele é um acesso linear. Que se a gente comparar com o acesso randômico do vetor, é uma desvantagem. Mas que para a implementação de uma pilha ou uma fila, pode ser que não faça tanta diferença, porque normalmente eu só estou preocupado, seja com o primeiro ou com o último elemento. Então, no próximo vídeo, a gente vai continuar essa discussão, mas a gente vai falar na questão da inserção e na remoção dos elementos. Então, até lá.